Graça e paz, irmãos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando nosso estudo do livro Patriarcas e Profetas, nós vamos ler o capítulo 5, Caim e Abel provados. Antes de iniciarmos, eu gostaria de lembrar os irmãos, eu estarei lendo alguns trechos desse livro e comentando. Eu recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo lá no aplicativo da Bíblia. E é isso aí, vamos iniciar nossa leitura. Patriarcas e Profetas, capítulo 5, Caim e Abel provados. Caim e Abel, filhos de Adão, diferiam grandemente em caráter. Abel tinha espírito de fidelidade para com Deus. Via justiça e misericórdia no trato do Criador com a raça decaída, e com gratidão aceitou a esperança da redenção. Caim, porém, acariciava sentimentos de rebeldia e murmurava contra Deus por causa da maldição pronunciada sobre a terra e sobre o gênero humano, em virtude do pecado de Adão. Permitiu que a mente se deixasse levar pelo mesmo conduto que determinara a queda de Satanás, condescendendo com desejo de exaltação própria, e pondo em dúvida a justiça e a autoridade divinas. Percebam, ambos, filhos de Adão, Caim e Abel, porém, o caráter, a forma de pensar e agir completamente distintas. Via a misericórdia de Deus em ter poupado o homem mesmo pecador e ainda prometendo a redenção, e o outro via injustiça, se sentia injustiçado mesmo sendo um pecador. Agia exatamente como Satanás no céu queria exaltação própria, queria e demonstrava o orgulho, se afastando de Deus. Esses irmãos foram provados, assim como fora Adão antes deles, para mostrar se creriam na palavra de Deus e obedeceriam a mesma, e estavam cientes da providência tomada para a salvação do homem, e compreendiam o sistema de ofertas que Deus ordenara. Então, eles foram provados e, antes da sua prova, eles sabiam e compreendiam exatamente os desígnios de Deus para eles. Já conheciam como funcionaria a redenção. O Filho de Deus tomaria o seu lugar como pecador e teria a morte sobre si. Eles não foram provados sem antes terem o conhecimento para suportar a prova, para vencer a prova. Assim, isso é importante lembrar, pegando esses dois textos que a gente já leu. O primeiro, mesmo pessoas, filhas de um mesmo casal, podem ter tendências diferentes. Sim, nós vemos, Adão teve 2 filhos e cada um com tendências diferentes. Um misericordioso, um que aceitava a misericórdia do Senhor e era obediente, e outro que rejeitava e se achava injustiçado e era desobediente ao Senhor. Ambos ensinados pelo mesmo Pai, caráteres diferentes. Assim também nos nossos dias. Muitas vezes, muitos irmãos estão na igreja, filhos de um mesmo Pai Celestial, compreendendo e entendendo as mesmas verdades, mas com caráteres distintos, o joio e o trigo, dentro da igreja. E agora sobre a questão da prova. E tinha outra coisa na minha cabeça, vou seguir depois, qualquer coisa eu volto nesse ponto. Sem derramamento de sangue não poderia haver remissão do pecado. E deviam eles mostrar sua fé no sangue de Cristo, como a expiação prometida, oferecendo em sacrifício primogênito do rebanho. Além disso, as primícias da terra deviam ser apresentadas diante do Senhor em ação de graças. Ou seja, eles estavam aqui instruídos como deveria ser. Era preciso derramamento de sangue para a remissão dos pecados, era preciso as primícias da terra fossem apresentadas, tudo certinho. Eles sabiam todos os pontos doutrinários. Eles conheciam aquilo que deveria ser feito. Abel apresentou o sacrifício do rebanho de acordo com as instruções do Senhor.
E atentou o Senhor para Abel para com a sua oferta. Lampejou o fogo do céu e consumiu o sacrifício. Mas Caim, desrespeitando o mandamento direto e explícito do Senhor, apresentou apenas uma oferta de frutos. Não houve sinal do céu para mostrar que era aceita. Abel instou ao seu irmão para apresentar-se de Deus de maneira divinamente prescrita. Mas seus roubos apenas tornaram Caim mais decidido a seguir sua própria vontade. Sendo mais velho, achava que não lhe conduzia a ser aconselhado por seu irmão e desprezou o seu conselho. Presta atenção nisso. Caim sabia exatamente o que precisava ser feito e ainda assim agiu conforme a sua própria vontade, conforme aquilo que ele achava. E aí você temos de parar de pensar que, eu acho isso, eu acho aquilo. Nós não temos que achar nada, temos que buscar a instrução na palavra. Se você acha, você não tem conhecimento. E tendo o conhecimento, devemos agir conforme a palavra. É para se apresentar assim, eu não posso fazer isso, eu devo fazer isso. É assim que o Senhor deseja a adoração. Não é desta forma. Não é como eu quero, não é como eu acho ou como eu gosto. É como o Senhor nos orientou. E você temos de estar cientes que o meu gosto e a minha vontade não entram em cena quando se trata do Senhor. A minha vontade, a sua vontade, o meu desejo, o seu querer tem que estar abaixo da vontade de Deus. Um outro ponto aqui. Às vezes, mesmo que nós tenhamos boas intenções de advertir, de admoestar, só vamos deixar as pessoas mais resistentes. Muitas vezes as pessoas transgridem sabendo que estão transgredindo e quando são admoestadas elas se tornam mais firmes na decisão de transgredir. Muitas pessoas, pode ser o seu caso, 10 anos de igreja, 20 anos, 50 anos de igreja, né? Eu já sou nisso, sei tudo o que tem que ser feito, sempre fiz assim. E aí quando vem a orientação divina pela palavra, não, rejeita a palavra, rejeita a orientação, o irmão mais novo, a pessoa se batizou agora, vem querer me ensinar, coisa que eu já sei, coisa que eu faço a vida inteira. Eu e você temos que colocar qualquer tipo de preconceito de lado, independente de quanto tempo nós temos de igreja. Temos de estar sempre dispostos a ouvir a voz do Senhor. Podemos ter errado por uma vida inteira, e quando vem orientação pela palavra, devemos estar dispostos a mudar os nossos caminhos, a rever os nossos conceitos. Caim veio perante Deus com íntima murmuração e incredulidade com respeito ao sacrifício prometido e necessidade de ofertas sacrificais. Sua dádiva não exprimia arrependimento de pecado. A oferta de Caim não mostrava arrependimento pelo seu pecado. Nós dizemos que temos de confessar o nosso pecado. E sim, é verdade, temos de confessar o nosso pecado. Mas se eu confessar sem me arrepender, estou agindo exatamente como Caim. Ele apresentou a oferta lá, mas sem arrependimento. Apresentou do seu jeito, apresentou como ele queria, não conforme a orientação. Porque isso era uma demonstração de que ele não estava arrependido do pecado. E que ele, inclusive, estava alimentando o pecado com as suas murmurações. Achava, como muitos agora, que seria um reconhecimento de fraqueza. Seguir exatamente o plano indicado por Deus, confiando sua salvação inteiramente na expiação do Salvador prometido. Muitas pessoas acham um sinal de fraqueza mudar o seu comportamento, rever conceitos. Eu e você temos de estar cientes que não podemos deixar sermos enganados por nós mesmos. Não é sinal de fraqueza fazermos a vontade do Senhor. Não é sinal de fraqueza. Compreendemos as orientações de vida divinas para a nossa vida.
Não é sinal de fraqueza reconhecer que somos incapazes de nos salvar por nós mesmos e dependemos totalmente de Cristo. Caim obedeceu ao construir um altar, obedeceu a trazer um sacrifício. Prestou, porém, apenas uma obediência parcial. A parte essencial, o reconhecimento da necessidade de um redentor, ficou excluída. Perceba que eu e você muitas vezes podemos estar indo para a igreja, podemos estar orando, podemos estar lendo a palavra, mas se não houver verdadeiramente uma conversão, uma mudança de vida, um entendimento de que precisamos de Cristo, que não é porque eu vou para a igreja, porque eu leio a palavra, ou porque eu oro que eu serei salvo, mas é por conta de Cristo. Não é pelas minhas ações, não é pelas minhas obras, mas é por conta de Cristo que seremos salvos. Se nós não compreendermos isso, não aceitarmos que precisamos de Cristo e achamos que aquilo que nós fazemos é suficiente, estamos agindo exatamente como Caim. Quanto ao que respeitava ao nascimento e instrução religiosa, esses irmãos eram iguais. Ambos eram pecadores e ambos reconheciam o direito de Deus à reverência e adoração. Segundo a aparência exterior, sua religião era a mesma até certo ponto. Mas, além disso, a diferença entre os dois era grande. Exteriormente, eles eram muito parecidos. Exteriormente, parecia que ambos eram verdadeiros adoradores. Mas as semelhanças ficavam no superficial. Quando íamos além disso, nós víamos a clara distinção entre ambos. Caim tivera como Abel a oportunidade de saber e aceitar essas verdades. Não foi vítima de um intuito arbitrário. Um irmão não for eleito para ser aceito por Deus e o outro para ser rejeitado. Abel escolheu a fé e a obediência. Caim, a incredulidade e a rebeldia. Nisso consistia toda a questão. Percebam, toda a questão consistia nas escolhas individuais deles. Um escolheu reverência e obediência, e outro incredulidade e desobediência. Um escolheu estar e servir a Deus fielmente, e outro rejeitar, e outro fazer a sua própria vontade. Podemos dizer que Abel e Caim ambos iam para a igreja, ambos liam a palavra, ambos oravam, superficialmente parecidos, idênticos, a criação idêntica, os conhecimentos idênticos, mas quando íamos profundamente, íamos no intuito do coração, víamos a distinção. Exteriormente, o joio e o trigo são iguais. Caim e Abel representavam duas classes que existirão no mundo até o fim do tempo. Uma das classes se prevalece do sacrifício indicado para o pecado. A outra arrisca-se a confiar em seus próprios méritos. O sacrifício desta é destituído da virtude, da mediação divina, e assim não é apto para levar o homem ao favor de Deus. É unicamente pelos méritos de Jesus que nossas transgressões podem ser perdoadas. Perceba, um quer se salvar por aquilo que faz, quer o mérito para si, quer que as suas obras o justifiquem, e o outro reconhece que não importa as obras, apenas Cristo o pode salvar, e as obras são apenas uma consequência de estar caminhando ao lado de Cristo. É unicamente pelos méritos de Jesus que nossas transgressões podem ser perdoadas. Aqueles que não sentem necessidade do sangue de Cristo não acham que sem a graça divina podem, pelas suas próprias obras, conseguir a aprovação de Deus. Estão cometendo o mesmo erro de Caim. Quem acha que porque faz as coisas
mas eu sou líder de igreja, eu sou líder de departamento, eu dou o meu dízimo, um dízimo alto à igreja, eu dou minha oferta, uma oferta alta à igreja, estou sempre presente nos cultos, sempre faço parte das comissões. Tudo isso é importante, mas nada disso salva. A salvação é única e exclusivamente por Cristo. Mas eu sou vegetariano, eu parei de comer carne. Eu levo minha família sempre à igreja, visito orfanatos, asilos. Salvação única e exclusivamente por Cristo. Tudo isso é importante e é bom, mas tem que ser um reflexo de que Cristo entrou na nossa vida, nos salvou e nos transformou. Não querer fazer isso para que seja salvo pelas minhas boas obras. Nós vemos lá que no dia que Cristo voltar haverá aquela classe, mas Senhor, eu não expulsei demônios em teu nome? Pessoas querendo entrar no céu, querendo ser reconhecidos pelas suas obras. E não por ter aceitado a Cristo. A classe de adoradores que segue o exemplo de Caim inclui a grande maioria do mundo. Nós falamos ontem. A maioria e alguns. A grande maioria do mundo segue o exemplo de Caim. Pois quase toda religião falsa tem se baseado no mesmo princípio, de que o homem pode confiar em seus próprios esforços para a salvação. Alguns pretendem que a espécie humana necessita não de redenção, mas de desenvolvimento. Que ela pode aperfeiçoar-se e elevar-se e regenerar-se. Pessoas que acreditam que podem criar o paraíso nessa terra pela transformação de suas vidas e daqueles que estão ao seu redor. A verdadeira fé que confia inteiramente em Cristo manifestar-se-á pela obediência a todos os mandamentos de Deus. Desde o tempo de que Adão até o presente, o grande conflito tem sido com referência à obediência à lei de Deus. Em todos os séculos houve os que pretendiam ter direito ao favor de Deus, mesmo enquanto estava a desatender algumas de suas ordens. Presta atenção. Em todos os séculos houve os que pretendiam ter direito ao favor de Deus, mesmo enquanto estavam a desatender algumas de suas ordens. Pessoas que se dizem filhos de Deus, que se dizem representantes de Deus, mas que desrespeitam, ou não atendem, ou não obedecem algumas das suas ordens. Mas as Escrituras declaram que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e que sem as obras da obediência a fé é morta. Aquele que faz profissão de conhecer a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. E apesar de estarmos lendo, essa é uma ponto interessante, vou abrir um parênteses aqui. Muitas vezes eu estou lendo os trechos aqui e eu vou lendo os trechos e vou lendo as escrituras, porque Ellen White vai citar as escrituras. Eu não cito a referência por estar no texto, mas aqui, 1 João 2, verso 4, está escrito nas escrituras: aquele que guarda os seus mandamentos, aquele que não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os mandamentos, aquele que diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos, se me amares, guardarei os meus mandamentos. Simples assim. As obras têm que estar andando alinhadas, sim, com a nossa fé, com a crença de que Cristo é o autor e consumador da nossa fé, que Cristo é o nosso Salvador, de que Ele se entregou e derramou o seu sangue para nos salvar. Nem só um e nem só o outro, mas ambos juntos. Eu não posso dizer que amo a Deus e não guardo os mandamentos, e rejeito, e piso, e menosprezo, e diz que mudou. Rejeito um apenas, não todos, porque a maioria sempre aceita, só rejeita um.
Eu não posso dizer que amo a Deus se eu não guardo os mandamentos, porque Cristo disse que quem ama guarda os mandamentos. E eu não posso só guardar os mandamentos e dizer que amo, porque eu posso tentar mascarar ou fingir exteriormente parecer que guardo e na verdade não os guardo. Ambos têm que ser uma realidade em minha vida, amar a Deus e guardar os mandamentos. Guardar os mandamentos e amar a Deus. Nem só um, nem só outro. Caim odiou e matou o irmão, não por qualquer falta que Abel houvesse cometido, mas porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Assim, em todos os tempos os ímpios têm odiado os que eram melhores do que eles. A vida de Abel, de obediência e inabelável fé, era para Caim uma reprovação perpétua. Por que nós falamos de perseguição, que seremos perseguidos, de que as pessoas irão atrás de nós em um futuro muito próximo antes de Cristo voltar? Justamente por conta disso. Porque o ímpio viu uma reprovação da sua vida no justo. E ele não quer mudar a sua vida, não quer abandonar o seu pecado, não quer uma mudança. Então ele persegue o justo, mata o justo, para tentar cessar a reprovação. Porque a nossa própria vida é uma reprovação aos ímpios, ou deveria ser, se não for. Nós estamos sendo os ímpios e nem sabemos. Por meio do pecado do homem, Satanás ganhara domínio sobre a raça humana, mas Cristo a habilitaria a sacudir esse jugo, quando quer que pela fé no Cordeiro de Deus uma alma renuncie ao serviço do pecado, acende-se a ira de Satanás. Quando quer que pela fé no Cordeiro de Deus uma alma renuncie ao serviço do pecado, acende-se a ira de Satanás. A alegria no céu quando um pecador se arrepende e a revolta entre as hostes malignas quando um pecador se arrepende. A vida santa de Abel testificava contra a pretensão de Satanás de que é impossível ao homem guardar a lei de Deus. Quando Caim, movido pelo espírito do maligno, viu que não podia dominar Abel, irou-se de tal maneira que lhe destruiu a vida. E onde quer que haja alguém que esteja pelas reivindicações da justiça da lei de Deus, o mesmo espírito se manifestará contra ele. O mesmo espírito que foi contra Abel, porque ele guardava a lei de Deus, porque ele era fiel, porque ele era justo. O mesmo espírito irá contra mim e contra você, se estivermos sendo verdadeiramente fiéis, se estivermos guardando os mandamentos, se estivermos reconhecendo que o Senhor é o nosso Salvador, que necessitamos dele para guardar os mandamentos, para ter uma vida transformada, para sermos salvos. O mesmo espírito que foi contra Abel virá contra nós. Caim tinha avançado tanto no pecado que perdera a intuição da contínua presença de Deus e de sua grandeza e onisciência. Assim recorreu à falsidade para esconder a sua culpa. O pecado foi tão longe de Caim, ele conhecia Deus. Ele falava com Deus. E mesmo assim o pecado foi tão longe que ele perdeu naquele momento a ideia de que Deus está em todos os lugares, que Deus é onipresente, que Deus é onisciente. Deus estava ali e Deus sabia os seus pensamentos, e ele foi tão longe que ele, como se tivesse esquecido daquilo, e tentou agir com falsidade para com Deus, tentando dizer que não tinha culpa de nada, que não sabia de nada. Muitas vezes nós estamos indo tão longe no pecado que esquecemos que Deus está vendo. Deus está vendo quando estamos errando, quando nós estamos tropeçando, quando nós estamos cometendo os pecados. De novo, diz o Senhor Caim, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Deus dera a Caim a oportunidade para confessar o seu pecado. Quando Deus vai a Caim e pergunta para ele, onde está o seu irmão? E ele agiu com falsidade.
esquecendo-se que Deus é onipresente. Deus estava ali querendo não, ele estava dando a oportunidade de confessar o seu pecado, de se arrepender. E Caim agiu com falsidade. Eu e você também, quando caímos, o Senhor vem até nós, querendo nossa confissão, nosso arrependimento, nossa mudança de vida. Não podemos agir como Caim. Não podemos deixar que o pecado nos engane, que o pecado seja maior do que a vontade de Deus em nossas vidas. Tivera tempo para refletir, compreender a enormidade da ação que praticara e da falsidade que proferira para ocultar, mas ainda foi rebelde e a sentença não mais se procrastinou. Perceba que ele insiste no pecado. Primeiro ele age com falsidade, depois ele entende que Deus já sabe, mas ele não se arrepende, não confessa. Se agarra cada vez mais ao pecado. Eu e você temos que entender isso. Eu e você temos que compreender que o Senhor está nos chamando a um arrependimento, a uma mudança de vida. E não podemos nos apegar ao pecado, não podemos nos agarrar ao pecado. Precisamos do Senhor em nossas vidas. Agora, apesar de Caim haver merecido a sentença de morte pelos seus crimes, um Criador misericordioso ainda lhe poupou a vida e concedeu-lhe a oportunidade de arrependimento. Mas Caim viveu apenas para endurecer o coração, para incentivar a rebelião contra a autoridade divina e tornar-se o chefe de uma linhagem de pecadores, ousados e perdidos. Perceba que Deus vai dando oportunidade, e quanto mais oportunidade Deus dá, parece que vai esticando mais a corda. Caim vai se revoltando cada vez mais. Endurece mais o coração. Agora tem seus filhos e incentiva a rebelião entre os filhos. Poupando a vida do primeiro homicida, Deus apresentou diante de todo o universo uma lição que dizia respeito ao grande conflito. A tenebrosa história de Caim e seus descendentes foi uma ilustração do que teria sido o resultado de permitir ao pecador viver para sempre, para prosseguir com sua rebelião contra Deus. A paciência de Deus apenas tornou o ímpio mais ousado e desafiador em sua iniquidade. Olha a lição que Deus deu a todo o universo. Permitiu que Caim vivesse, foi misericordioso, mesmo aquele que tirou a vida do próprio irmão. E a revolta e a rebelião apenas cresceu, apenas ficou pior. Tornando-se manifesto a sentença de morte pronunciada contra a raça decaída pela transgressão da lei de Deus era não somente justa, mas misericordiosa. Caim e seus descendentes viveram cada vez mais em miséria. Nós vemos depois, a gente vai estudar mais para frente nos próximos capítulos, a união entre os filhos de Deus e os filhos do homem, e nós vemos que cada vez as pessoas se tornando mais ousadas contra Deus, cada vez mais se rebelando contra Deus, até vir o dilúvio. Quanto mais tempo se dá ao pecado, pior as coisas vão ficando. E vai havendo miséria, destruição, morte, dor. O pecado é nocivo. O pecado gera tudo aquilo que é contra Deus. O pecado não traz amor, o pecado não traz alegria, não traz felicidade. Às vezes traz um bem-estar momentâneo, às vezes nem isso. Deus mostrara, com poupar a vida de Caim, que quanto mais longevo o pecado, pior vai ficando as coisas. Os santos habitantes dos outros mundos estavam a observar com mais profundo interesse os acontecimentos que se desenrolavam na Terra. Na condição do mundo que existira antes do dilúvio, viram o exemplo dos resultados da administração que Lúcifer se esforçara para estabelecer no céu. Rejeitando a autoridade de Cristo e pondo em parte a lei de Deus naqueles arrogantes pecadores do mundo antediluviano, viram os súditos sobre os quais Satanás exercia domínio. Os pensamentos do coração dos homens
eram só maus continuamente. Quanto mais o pecado permanece cada vez mais mal, vai ficando o ser humano. Cada emoção, cada impulso e imaginação estava em conflitos com os divinos princípios de pureza, paz e amor. Perceba que conforme o pecado ia se aprofundando as suas raízes na raça humana, pior ia ficando a raça humana, mais ousado contra Deus, mais em conflito com os princípios divinos de pureza, paz e amor. Para a gente encerrar o último texto, pelos fatos manifestos no andamento do grande conflito, Deus demonstrara os princípios de suas regras de governo, que foram falsificadas por Satanás e por todos os que ele enganou. Sua justiça será finalmente reconhecida pelo mundo inteiro, embora esse reconhecimento haja de se fazer demasiado tarde para salvar os rebeldes. Deus tem consigo a simpatia e a aprovação do universo inteiro, enquanto, passo a passo, seu grande plano avança para o completo cumprimento, tê-la-á consigo na extirpação final da rebelião. Jesus está voltando. O pecado, enfim, vai se encerrar. Não haverá mais raiz nem rama de pecado. O mal será reconhecido diante de todos. Todos entenderão que os princípios do governo de Deus são justos, bons e verdadeiros. Até mesmo Satanás se porá de joelho diante de Deus. Cabe a mim e a você tomarmos uma decisão hoje. Temos uma escolha a fazer. Sermos fiéis, obedientes ao nosso Deus, ou sermos rebeldes e desobedientes. E não dá para ficar em cima do muro, porque em cima do muro, aquele que tenta equilibrar o bem e o mal em sua vida está escolhendo um Senhor. Porque Deus não permite o muro. Deus não permite em cima do muro. Deus não permite meio termo. Deus não permite 99% ao lado de Deus, 1% não. É 100% ao lado de Deus? 100% salvo ou 100% perdido? Que eu e você tomemos a melhor escolha para as nossas vidas hoje, olhando esses exemplos, olhando a história humana e vendo o que Deus já fez por nós, vendo os sinais se cumprindo, Cristo voltando. Cabe a mim e a você tomarmos uma escolha ao lado de Deus hoje. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão tem algum outro ponto que queira comentar do livro, ler o capítulo completo, alguma coisa que eu não trouxe, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer da Bíblia, deixa nos comentários. Pedidos de oração nos comentários. Estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos que puderem a fechar os olhos para falarmos com Deus. Graças, Senhor, por mais uma vez, mais uma oportunidade que temos de estarmos ouvindo a Tua palavra, Senhor amado, de estarmos estudando a Tua palavra, Senhor Pai querido. O Senhor é bom e misericordioso e o Senhor, em cada exemplo que o Senhor nos deixa, o Senhor demonstra isso, Pai amado. Pai querido, temos uma escolha para fazer. E pelo nosso próprio eu, pela nossa própria vontade, se nós não tivermos realmente agarrados a Ti, Senhor, olhando para Cristo, nós iremos tomar a decisão errada. Se nós estivermos olhando para os prazeres momentâneos, iremos tomar a decisão errada, Senhor amado. Pai querido, por favor, nos ajude. Que tomemos a decisão certa ao Teu lado, que façamos a Tua vontade para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor, por favor, Pai amado. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.